Bem, minha gente, vamos começar mais um diálogo, tá? Referente ao projeto Coisas da Vida, onde no diálogo de hoje eu vou conversar com vocês sobre pensamentos que alimentamos e que geram muito sofrimento, né, na nossa vida. Então, o que eu acho, minha gente, é que a gente precisa, para evitar esses sofrimentos, a gente precisa ser mais amigos do nosso coração, né? E quando eu falo coração, eu me refiro a tudo que está relacionado à consciência, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o coração, dentro do contexto histórico, ele acabou se tornando um referencial de sentimento e de afetividade, né? Mas quando eu me refiro ao coração, eu estou falando do cérebro, que é o que decide tudo. Então, uma pessoa que vive de alimentar pensamentos opressivos, pensamentos negativos, ela vai ter muita dificuldade de viver de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Ela vai ter muita dificuldade de ter uma vida psicológica sadia, né? Muitas vezes, minha gente, a gente sofre muito, certo? Muitas vezes até a gente sofre mais do que se a gente realmente estivesse com uma doença física, né? Por quê? Porque a gente vive alimentando os pensamentos errados. E a gente precisa adquirir o hábito de substituir os pensamentos negativos que temos por pensamentos positivos. Existe uma lei dentro da física que ela fala assim: dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Da mesma forma, essa lei se aplica ao pensamento. Dois pensamentos não ocupam a mente ao mesmo tempo, uma mesma mente ao mesmo tempo, né? Então, existem dois tipos de sofrimento: o sofrimento físico e o sofrimento psicológico. O sofrimento físico é aquele ocasionado por alguma doença física, né? Uma dor de dente, por exemplo. A gente sofre com aquela dor, por quê? O que está ocasionando a dor de dente, o que está ocasionando, de repente, é o desgaste do dente. É um dente que, de repente, está estragado, que precisa ser extraído, né? Então, aquilo gera a dor. Consequentemente, o sofrimento, porque estamos sentindo a dor, né? O pensamento psicológico, ele é gerado a partir do momento que a gente... O sofrimento psicológico, no caso, né? Ele é gerado a partir do momento que a gente alimenta pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Então, o sofrimento psicológico, ele é alimentado a partir desses pensamentos. Um exemplo: se você sofre por alguém, você gosta de uma pessoa e você não é correspondido. Por que você sofre? Porque você fica de muito pensar na pessoa, não é isso? E aí você alimenta o pensamento de como seria os momentos ao lado dessa pessoa, né? Entre outras coisas. Por que você sofre? Porque você está alimentando na sua memória a causa da tua dor psicológica, da tua dor espiritual. Se você pega um livro para ler, e aí você começa a ler e a viajar naquelas histórias, começa a incorporar os personagens, você vai esquecer aquela pessoa, a qual você está mantendo o seu pensamento focado. A partir do momento que você esquece, você passa a viver e pensar em uma outra coisa, você deixa de sofrer por aquela pessoa, porque você não sente a dor de não estar com ela, né? Então, a partir do momento que você substitui o pensamento que você está tendo na pessoa no momento por outro pensamento, teu sofrimento, ele é sanado, porque até então você esqueceu a causa da tua dor, do teu sofrimento. Então pode prestar atenção que a nossa dor espiritual
psicológica, você sente quando você foca o teu pensamento nela, né? Quando você foca o teu pensamento na razão da dor. A partir do momento que você esquece, você não sente a dor, porque o teu pensamento está focado em outra coisa. Então, o pensamento também, minha gente, muitas vezes atinge o corpo, né? Por quê? Porque o pensamento tem muita força. Um exemplo, você vai dar um discurso, né? Você vai falar em público. Daí você começa a alimentar, né, que a questão de que você precisa falar certo, de que você precisa ser coerente no que você vai falar, né? E aí isso vai te gerando uma insegurança, porque nada pode dar errado, você tem que fazer tudo absolutamente certo, e aí você gera o medo também de falar em público, né? Então você alimentou o pensamento com o medo. Daí você pode vir a ter uma dor de barriga, tuas pernas começam a doer. Por quê? O teu pensamento, ele está sendo alimentado por algo que consequentemente vai gerar efeitos colaterais no teu corpo, em virtude da força que ele tem. Daí você conclui que boa parte dos sofrimentos que nós temos são frutos dos pensamentos que alimentamos, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma gastrite terrível. E a minha gastrite, ela geralmente ataca quando eu alimento pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. Então, meu estômago, ele parece que abre um buraco. Eu sinto uma dor terrível. E não foi por nada que eu comi que afetou a minha gastrite. Não. Foi pelo pensamento que eu alimentei, que ali me ocasionou estresse e, consequentemente, atacou a minha gastrite. Então, minha gente, precisamos estar atentos aos pensamentos que alimentamos. Se são pensamentos que nos alegram ou se são pensamentos que nos trazem sofrimentos. A gente se transforma naquilo que a gente pensa. Se você alimenta tua memória com o pensamento de que você é um fracasso, de que você não é nada na vida, de que você não tem condições de conseguir nada na vida, de fato, você vai acabar se transformando no que você está pensando. Porque, como eu falei, o pensamento tem poder. E você vai ser influenciado por aquilo que você pensa. Por aquilo que você pensa de você mesmo. Né? Uma outra coisa que é muito importante para a gente dialogar aqui. Muitas vezes, minha gente, nos ocupamos demais com o pensamento que o outro tem sobre a gente. Né? Provavelmente você já deve ter se preocupado demais com o que os outros estão pensando com relação a você. Ou, de repente, até se preocupa, né, com o que os outros pensam ao seu respeito. E isso gera sofrimento. Porque até então você ocupou seu pensamento com aquilo que os outros pensam de você mesmo. E que não é verdade. Né? Você se ocupa a pensar por que a pessoa falou mal de você. Porque ela tem uma visão deturpada de você. E aí você fica remoendo isso no teu pensamento. E isso gera sofrimento. Então, se você não dá atenção ao que os outros pensam de você, porque você sabe que o pensamento que o outro está tendo com relação a você não condiz com aquilo que você é, automaticamente estarás eliminando o sofrimento que é ocasionado pela preocupação relacionada ao que o outro pensa sobre você. Então, uma forma de você não alimentar teu pensamento com preocupações referente ao que o outro pensa sobre você é alimentar o teu pensamento com recordações daquilo que você tem de bom. Né? É aquela história, eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Então deixe que os outros te imaginem. Deixe que eles falem mal. O que importa é que você sabe quem você é. Né? Quando você se ocupa daquilo que o outro pensa sobre você, você tem a tendência de esquecer aquilo que você realmente é. Por quê?
o que o outro pensa com relação a você acaba dominando o seu pensamento. E não é o que o outro pensa com relação a você que tem que ser determinante na sua vida, mas é o que você pensa de você mesmo, né? Um outro exemplo com relação a pensamentos, né, é quem é ciumento. Tem muita gente ciumento, né, que vive alimentando uma tortura eterna, vive no inferno. Porque a partir do momento que você alimenta o teu pensamento a partir do ciúme, né, você fica pensando, será que ele está me traindo? Será que ele está falando a verdade? Né? Aonde será que ele está nesse momento? Então você começa a alimentar o teu pensamento com uma série de coisas que geram muita desconfiança. E a desconfiança dói, né? Porque a gente tem medo de repente estar sendo enganado pelo outro, né? Então, minha gente, a gente precisa adquirir o hábito de alimentar o nosso pensamento apenas com coisas boas. Eu sei que é difícil, né? É bem difícil, mas a gente precisa aprender a adquirir esse hábito. E isso, minha gente, que eu estou falando para vocês, é uma teoria que foi comprovada cientificamente pela física quântica, né? Por senhor Emoto. Senhor Emoto, ele é formado em medicina alternativa, cientista e pesquisador também. E ele comprovou isso que eu estou falando com vocês, que eu estou dialogando com vocês, através da física quântica, né? Senhor Emoto, ele fez uma experiência com a água. Por ser uma substância, por que ele escolheu a água? Porque a água é uma substância altamente receptiva, né? Então, em virtude disso, dessa propriedade da água, ele aplicou, né, estímulos mentais à água, né? Ele pensou, bem, a água é uma substância altamente receptiva. Então, é bem possível que ela possa responder a estímulos não físicos. E aí ele fez uma série de estudos e aplicou o estímulo mental à água. E fotografou essa experiência através de um microscópio, né? Então, como foi que ele procedeu? O senhor Emoto, ele colocou para cada amostra de água mais ou menos 2 centímetros cúbicos em 50 recipientes, né? Recipientes de vidro. E aí, senhor Emoto, ele pegou essas amostras e congelou a 25 graus Celsius negativos durante umas 3 horas. Depois ele colocou as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, né? Onde, no caso, estava o microscópio aumentado 50 vezes com a câmera fotográfica, né? E aí, as fotografias foram tiradas de cada uma das 50 gotas de água individualmente. E aí primeiro foi fotografada as águas que não foram colocados estímulos mentais, né? Primeiro ele fotografou aquelas amostras que não foram colocados estímulos nenhum, né? E depois ele fotografou as amostras que até então ele inseriu algum tipo de estímulo mental. Quando eu falo esse estímulo mental, é um estímulo referente a sentimentos bons ou sentimentos ruins, tá? E aí o que foi que aconteceu? O senhor Emoto, né, ele, após fazer inserir esses estímulos mentais nas amostras, ele fez a comparação, né? Ele projetou a sensação de amor e agradecimento na água, em uma das amostras. E aí, essa amostra, na fotografia, tem lá, isso tem no YouTube, tá? Tem vários vídeos falando sobre isso no YouTube. E no vídeo mostra a foto da água a qual ele inseriu o estímulo mental referente a amor e agradecimento. E aí aquela amostra, ela se transformou no lindo cristal.
ela estava congelada. Então as suas moléculas, né, se uniram ali, formando um lindo cristal, harmonioso, belo, sabe? E aí o senhor Emoto, ele teve a certeza que naquele momento a água estava em paz, né? E como foi que o senhor Emoto inseriu as informações mentais, né? Ele inseriu a palavra escrita dentro da garrafa das amostras. E aí, ao inserir, ele projetou ali aquele estímulo mental, né? Ele inseriu, projetando aquele estímulo mental. Ele inseriu com amor, ele inseriu em forma de agradecimento. E a água, ela teve a receptividade com relação a esse estímulo mental, a qual ele projetou na amostra, né? Então, minha gente, nas garrafas, os quais ele inseriu informações mentais negativas, como por exemplo, teve uma lá no vídeo que eu vi, que ele colocou: você me dá nojo, eu vou te matar. Houve ali a formação de cristais totalmente sem organização alguma, né? Houve ali as moléculas, elas se uniram, uma vez que congeladas, elas se uniram de forma que houve uma desorganização, né? Não havia ali uma forma digna de beleza. Então, o senhor Emoto afirmou que foi possível a formação desses lindos cristais na água que foi projetado os estímulos mentais positivos, porque o pensamento ou a intenção foi a força que guiou a formação daquele belo cristal. Então, minha gente, levando em consideração que 70% do nosso organismo é composto por água, daí temos a explicação de o porquê muitas vezes nossos pensamentos levam a um efeito colateral no corpo, né? Se pensamentos pôde fazer aquilo com a água, imagine o que os pensamentos não podem fazer conosco, né? E sempre nos perguntamos, né, por que não conseguimos fazer isso ou aquilo outro, mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não saibamos a resposta. A gente precisa saber a resposta. Então a gente não precisa ficar se perguntando por que não conseguimos fazer isso ou aquilo outro. Porque a resposta nós temos. A gente não acredita que a gente pode. Muitas vezes a gente não acredita. E como a gente alimenta o nosso pensamento dessa certeza de que não podemos, de fato a gente não vai conseguir. Então, minha gente, isso que eu estou falando para vocês é algo estranho. É algo que muita gente até não acredita. Mas a gente precisa fazer um esforço para adquirir esse hábito, né? O ser humano é um ser de hábitos, né? Só faz aquilo que se conhece, vive na zona de conforto, né? Ele não se arrisca a fazer o que é estranho, né? Fica ali naquela zona de conforto, mesmo que aquela zona de conforto seja negativa. Então, minha gente, tá na hora de quebrar o hábito e começar a ser diferente. Isso é para o nosso bem. É assustador isso que eu falei com vocês? É assustador porque é estranho, né? E porque sempre o ser humano quase sempre teme ao que não conhece. Mas vamos nos abrir ao desconhecido, porque de repente esse desconhecido pode nos fazer um bem enorme. Finalizo aqui mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida, certo? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para que a gente possa dialogar, debater algum assunto, escrevam para o meu e-mail, é o anacarlinha silva05@hotmail.com. Lembrando que o Carlinha é com C, tá? Ana Carlinha Silva, tudo junto, 05@hotmail.com.
ou até então pode entrar em contato comigo através do meu número, que é o 081 8654 8340.